Meu nome é Jefferson Alcântara, eu faço parte da liderança aqui da Igreja Batista Urbana e é com o coração transbordando de alegria que eu quero dar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira vez. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Urbana. Esse é um período muito especial para nós do ano. Nós somos uma igreja batista de tradição reformada. E por isso, na tradição reformada, existem alguns elementos litúrgicos diferentes do que costumeiramente a gente vê na maioria das igrejas protestantes. Por isso, talvez você está estranhando essas velas aqui. Não se desespere, está tudo bem. Eu vou explicar até o final para você, tá bom? Mas uma das razões da tradição reformada que nós celebramos está relacionada ao calendário cristão. Nós não seguimos todas as datas especificamente, não celebramos todas as datas do calendário cristão, mas as principais datas do calendário cristão, sem dúvida alguma, a tradição reformada celebra. A tradição reformada celebra o mês de outubro, a reforma protestante. Nesse período do ano que nós estamos, nós celebramos o culto de ação de graças. Foi uma bênção, apesar do calor que nós sentimos aqui. O pastor Zé Machado disse que ele quase mudou o sermão, quase que ele pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Tudo bem, né? O presidente estava difícil aqui, viu? Os irmãos até aplaudiram quando eu falei do ar-condicionado. Graças a Deus. Vai chegar. Mas nós celebramos o culto de ação de graças e com o culto de ação de graças nós inauguramos um período do ano que é um dos períodos que eu particularmente mais gosto, que é o período do Advento. Hoje é o primeiro domingo do Advento. Mas talvez você está se perguntando, Jefferson, o que é o Advento? Por que a tradição cristã, ela celebra o Advento? Da tradição que eu participei, da igreja que eu vim, não era comum isso, mas por que algumas tradições cristãs celebram, como a tradição reformada celebra o Advento? O Advento significa chegada. A palavra Advento significa vinda, chegada. Por isso, eu e você, nesse período do ano, a partir da última quinta-feira de novembro, começamos a preparar o nosso coração para a chegada daquele que é o nosso Salvador e do nosso Redentor. É um período do ano que eu e você juntos, começamos a preparar o nosso coração enquanto vivemos a ordinariedade da vida. E isso é didático, irmãos. Esse tempo é especialmente pedagógico. Porque eu não sei se você já reparou, mas no dia a dia, enquanto eu e você passamos pelas coisas da vida, cuidar de filhos, se preocupar com a matrícula da escola, pagar o boleto, trabalhar, levar o carro no mecânico, cuidar dessas responsabilidades comuns do dia a dia, a gente perde a ideia de que nós somos peregrinos nessa terra. E a gente vive mais a realidade desse mundo do que a realidade da eternidade para a qual nós fomos criados. Então o período do Advento é um período pedagógico para nós. Ele objetiva preparar o nosso coração, educar o nosso coração, não com a ideia apenas do contar dos dias até o Natal. Não apenas com a ideia do olhar para o calendário e falar, poxa, chegou o período do ano que eu tenho que montar minha árvore de Natal. Não. A ideia do Advento é prepararmos o nosso coração, muitas vezes ocupados demais com as coisas dessa vida, com as coisas que realmente não importam, para a chegada daquilo que realmente importa, o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso não é sobre os dias,
não é sobre um calendário, não é sobre decorações bonitas, é sobre um coração do advento. Um coração que agora para no meio do caos e da turbulência dos nossos dias, para entender que nós somos peregrinos e que estamos à espera de um Cristo que já veio, mas ele prometeu voltar novamente para nos buscar. Agora não como um menino frágil, mas como um Deus glorioso e soberano, governando soberanamente no trono do universo. Portanto, a tradição reformada, ela celebra o advento. Virá uma outra celebração no ano que vem, a Quaresma, a Páscoa, onde nós celebraremos a continuidade desse Deus homem que morre, que dá a sua vida, não só encarna, mas dá a sua vida por mim e por você. Por isso eu quero te convidar, nesse período do ano, a celebrarmos esse coração que espera, que se prepara. Para isso nós preparamos uma nova série para conversarmos com os irmãos. Uma série do advento, os dilemas do advento. Nós vamos olhar nesse período para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, ele vai trazer textos riquíssimos sobre a ideia desse momento tão glorioso que é a chegada do menino. Lucas, o evangelista, ele escreveu para Teófilo. E ele tinha como objetivo, quando escreveu para Teófilo, encorajá-lo, oferecer para Teófilo uma narrativa ordenada da vida de Jesus e do seu ministério, a fim de que ele pudesse ter certeza das verdades de quem ele era esse Deus homem, esse Deus que se encarnou. E ele, com o seu evangelho, vai enfatizar a soberania de Deus na história e a realização das promessas messiânicas. Esse Deus que foi prometido desde o Éden e foi dito pelos profetas sobre a sua vinda, trazendo esperança para aqueles que estavam na escuridão. Agora, Lucas, no evangelho dele, ele traz luz a essa promessa que se cumpre. E na descrição dos eventos que Lucas narra para a gente, ele vai narrar a história da encarnação desse Deus, do Senhor Jesus, e ele vai fazer isso apresentando para nós 4 personagens. 4 personagens que ao longo dessa série nós olharemos com atenção para eles. E nós vamos olhar para esses personagens entendendo os seus dilemas, as suas inconstâncias que todo ser humano mais cedo ou mais tarde terá. Para a gente entender que nós não somos diferentes dos personagens da Bíblia. Zacarias, Maria, Isabel e os magos do Oriente. Estes são os personagens que nós olharemos ao longo dessa série. Eu quero te convidar a segurar na minha mão e vir junto comigo para nós entendermos os dilemas que eles sofreram e que nós também sofremos. Para isso, eu quero hoje convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler, no capítulo 1, no versículo 5 até o versículo 25. Enquanto você procura, como é de costume, talvez você está nos visitando pela primeira vez, nós sempre iniciamos o mês, geralmente, com uma série, propondo o texto bíblico, a exposição dele por meio de séries, tratando assuntos pertinentes do nosso tempo. E para te ajudar nessa caminhada com essa série, a gente faz uma sugestão de um livro, para que você, interessado em saber mais sobre esse assunto, você possa ler. Esse livro que nós estamos sugerindo para essa série é Encontrados Nele. Irmãos, esse livro é uma preciosidade. Eu sugiro, como um professor meu dizia, que você não passe dessa vida sem ler.
Então tem lá fora. A gente não ganha nada, irmãos, fazendo divulgação de livros, viu? Isso daqui é literalmente uma sugestão para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Este livro vai tratar da alegria da encarnação de Jesus Cristo e de como a sua encarnação nos une a Ele e nos reconcilia com Deus Pai. Então, você vai ter a oportunidade de encontrá-lo lá fora, se você puder. É um livro extremamente barato, mais barato do que na internet, R$ 27,00, você pode adquiri-lo lá fora, para que você possa aprender melhor sobre esse tema da encarnação. Lucas, capítulo 1, versículo de número 5, versículo de número 25. Para além desse livro, eu quero te encorajar a escanear esse QR Code e baixar o nosso lecionário. No culto do advento, nós preparamos uma surpresa aos irmãos. Nós preparamos com os pastores dessa igreja e alguns líderes daqui, uma série de lições, de devocionais, que vão acompanhar você em cada dia, desde o primeiro dia seguinte ao dia de ação de graças, até o Natal. Então, como eu faço para ter esse material, Jefferson? Você escaneia esse QR Code e você vai ser direcionado para ou baixar o nosso aplicativo ou simplesmente baixar o PDF do lecionário. Para cada dia, você vai poder sentar-se com a sua família, ler uma devocional junto com a sua família, vai ter lições para você e para os seus filhos, para que você aplique e com isso vocês peregrinem até a chegada do menino Jesus. Vamos juntos? Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o 25. Diz assim o texto sagrado. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ele perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada.
O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no momento oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, ele não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por sua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés e guia para os nossos caminhos em dias escuros. Obrigado porque eu e meus irmãos, apesar do caos e da turbulência que vivemos, temos esperança que o Senhor é um Deus que já veio até nós. E por isso podemos descansar, na certeza de que o Senhor não falha. E o mesmo Deus que veio retornará novamente, outra vez, para nos levar para viver uma vida plena contigo. Lidamos com os dilemas da nossa vida caída, de forma que nossa vida às vezes não dá testemunho do Senhor. Nos ajuda essa manhã a dialogarmos a nossa fé com a nossa prática, esperando por sua volta. É assim que oramos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Eu não sei se você conhece a atriz e apresentadora Cissa Guimarães. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre ela. Cissa Guimarães, há 14 anos atrás, em 2010, ela perdeu um filho. Eu me lembro exatamente dessa cena. Eu me lembro de como ela estava chocada com a forma como ela perdeu o seu filho. Se você não é dessa geração, eu vou te dizer como é que foi. O seu filho tinha 18 anos de idade e ele estava andando de skate dentro de um túnel no Rio de Janeiro, passando por um túnel no Rio de Janeiro. Mas um motorista andando em alta velocidade, ele fez uma manobra que ele não poderia fazer. Ele fez algo que era proibido ser feito. E nessa manobra proibida e em alta velocidade, ele atingiu o filho de Cissa Guimarães, com 18 anos. E aquele acidente o lançou mais de 50 metros longe de onde aconteceu o acidente. A consequência disso é que ele não suportou os ferimentos. Ele foi socorrido, mas ele não suportou e ele morreu. Cissa Guimarães ficou abaladíssima, ficou em desespero pela perda de um filho. Ela chorava desesperada, as notícias que saíam na época eram tristes pela sua dor. Sem dúvida alguma, nenhum pai quer perder um filho. Mas o que chamou a atenção
nessa época não foi somente a reação de Cissa Guimarães, que era esperada, de uma mãe perdendo o seu filho. Foi a reação de Chico Anísio. Chico Anísio, esse você deve conhecer, né? Escolinha do professor Raimundo, essas coisas. Chico Anísio era muito amigo de Cissa Guimarães. E aí, então, naquela época existia blog, né? Olha como faz tempo, né, gente? Naquela época existia blog. E Chico Anísio tinha um blog. E ele resolveu, então, externar sua indignação, sua raiva, sua emoção no seu blog a respeito da morte do filho de Cissa Guimarães. Só que a sua raiva não era com relação ao indivíduo que atropelou aquele garoto. Sua raiva era com relação a Deus. Ele estava transtornado com Deus diante daquilo que aconteceu. Ele tinha um dilema de fé diante daquele acontecimento. E ele disse o seguinte, eu escrevi aqui do seu blog as suas palavras para que você possa entender exatamente o que Chico Anísio disse. Ele disse assim: mas e então? Que Deus é este que deixa que morra um menino de 18 anos, à espera de começar seu caminho na vida, e deixa vivo e solto o animal que o atropelou, o débil mental que fez de um túnel uma pista de corrida e simplesmente arranca da vida um ser bonito, jovem, ansioso por começar a viver, filho de uma mãe maravilhosa, como colega, como amiga e como pessoa. Que Deus é este? Só que ele não termina por aí. Sua crise de incredulidade, ela vai mais além. Ele diz o seguinte: Deus é onisciente? É isso mesmo que os cristãos dizem? Então quer dizer que ele sabia que o Rafael teria que morrer dessa forma e naquele dia, naquela hora, daquele modo. Sendo assim, meus amigos, eu deixo à disposição de todos a minha parte de Deus. Porque se ele tem e é tantos onipresente, onisciente, e o mundo está como está, eu prefiro ficar sozinho. Eu não preciso desse Deus. Difícil, não é, irmãos? Forte. Porque se por um lado a gente entende o dilema da dor e do sofrimento que é palpável, é real. Um menino de 18 anos morreu de forma abrupta, dolorosa. Uma mãe não vai mais abraçar o seu filho. E de uma forma cruel, ela não teve tempo para se despedir dele. Já é difícil a gente perder alguém por uma doença terminal. Mas dessa forma, parece que isso é como arrancar de nós algo da forma mais dura, violenta possível. Se por um lado é possível entender a indignação desse homem diante da realidade das coisas, ao mesmo tempo a gente fica se perguntando por que Chico Anísio está tendo uma tensão entre a realidade e a fé, de tal modo que ele responsabiliza Deus exclusivamente pelas consequências que acontecem em um mundo caído e afetado pela queda. Talvez você não perdeu um filho como Cissa Guimarães, ou talvez perdeu. Talvez tentando engravidar, você já abortou algumas vezes. E você lida com essa dor. Talvez você lida com a dor da separação de alguém que deixou você, e você até hoje não entende os motivos porque essa pessoa foi embora.
Talvez seus filhos não querem mais falar com você. Talvez seu pai te abandonou. A verdade é que eu e você vivemos nesse mundo caído realidades difíceis, sejam quais forem elas. Eu e você estamos todos os dias enfrentando de uma estação da Sé lotada para entrar no metrô a realidades mais confortáveis, mas estamos todos os dias enfrentando os dilemas na nossa vida que clamam pela nossa fidelidade, questionando a nossa fé, colocando em xeque o lugar de Deus no nosso coração, nos fazendo questionar que Deus é esse. Se Deus é tudo isso, onisciente, onipresente, e Ele sabe que essas coisas acontecem, eu e você às vezes lá no fundo também queremos dizer como Chico Anísio: este Deus eu não quero. Aliás, líderes evangélicos em seus púlpitos dizem isso. A gente já ouviu pastores dizendo isso em suas pregações. Esse Deus dessa forma eu não quero. Mas por que nós somos assim? Porque eu e você lidamos com a tensão entre a realidade da vida e a fé, de modo que a nossa primeira reação é expurgar Deus como se Ele fosse o nosso inimigo. Desde Gênesis 3, meus irmãos, eu e você estamos em rebelião contra Deus. Porque decidimos que a forma como Deus escolheu que a vida seria, que eu e você deveríamos viver, não era o modo mais adequado. Deus disse para que eu e você não comêssemos dos frutos das árvores, mas eu e você demos ouvidos à voz da serpente. Aí você está dizendo: Jefferson, eu nem estava no jardim. Como você está dizendo eu? Sim, os nossos pais estavam lá, Adão e Eva, e eles, ao desobedecerem a Deus, pecaram contra Ele, e nós, como filhos de Adão, como filhos de Eva, herdamos a culpa. O pecado foi imputado sobre nós, e por conta da nossa desobediência a Deus, eu e você, em tudo aquilo que fazemos, vivemos uma vida de rebelião contra Deus. Então as coisas não dão certo, a culpa é de Deus. Afinal de contas, Ele deveria me abençoar. Eu vou à igreja todos os dias. A gente fala que é reformado e acredita na graça como uma fé uma salvação, uma fé salvífica por meio da graça. Mas a verdade é que a gente acredita nas obras mesmo, merecedores dela. A gente vai falar sobre o dilema da graça quando a gente for falar de outro personagem aqui nessa série. Mas a gente se julga capacitado e merecedor. Eu venho à igreja, eu trato minha esposa bem, eu oferto na igreja, eu sirvo à igreja, eu não falto em nenhum culto, porque Deus permite que essas coisas aconteçam na minha vida. Será que Deus não está vendo por que estas coisas são da forma como são? Se você olhar para o texto que nós lemos, você vai ver que Zacarias e Isabel são apresentados também como homens dignos. Dá uma olhadinha no versículo de número 6 que nós lemos. Ora, vamos começar do 5 para a gente fazer o contexto. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Para aí um pouquinho. Não estamos falando de qualquer homem. Estamos falando de Zacarias, que era um sacerdote, um levita. Levita é isso, irmãos. Vamos corrigir aqui. Levita não é quem canta, levita é quem cuidava do templo do Senhor. Fecha parênteses. Levita, ele era um sacerdote, ele cuidava das coisas do templo do Senhor.
E ele então não era qualquer homem, ele conhecia Deus, ele sabia quem ele era, ele tinha funções no templo, ele era um homem separado para o serviço do templo. Mas olha só a continuidade do texto. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. O que o texto está querendo dizer para a gente aqui, nessa parte final? Não era só Zacarias que era sacerdote, tinha uma posição de destaque. Sua mulher vinha de uma linha sacerdotal também, de uma descendência sacerdotal. Ela vem da descendência de Arão, sacerdote do povo de Israel. Portanto, nós estamos falando de um casal que tem DNA sacerdotal, que tem currículo, que tem diploma sacerdotal na parede, que conhece a Deus. E olha então o versículo 6. Ambos eram justos. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Não eram aos olhos dos homens. Esse casal, eles eram homens íntegros diante de Deus, obedientes, não só serviam a Deus, mas eles eram justos aos olhos de Deus. E aí, Lucas vai explicar de onde deriva essa justiça. Eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Percebe, meu irmão? Que a gente está lidando com um casal que faz tudo direitinho. É aquele membro da igreja que todo pastor quer. Aquele membro que não dá trabalho, bonitinho, homem justo, casal perfeito, cumpre os mandamentos do Senhor, não precisa de aconselhamento, faz tudo certinho. Homens que não tinham nenhum problema, aparentemente. E por causa disso, aparentemente alguém poderia dizer que a vida deles estava tudo bem, que estava tudo certo, mas dá uma olhadinha no versículo de número 7. Tem uma conjunção adversativa aí. Apesar deles serem sacerdote, Zacarias ser sacerdote, Isabel vir de uma linhagem sacerdotal, apesar deles serem justos e obedientes à lei, olha quantos requisitos interessantes, quantos adjetivos interessantes. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Agora deixa eu te explicar uma coisa que é importante para você entender o contexto aqui. A esterilidade no mundo antigo, ela era vista como uma espécie de maldição para a mulher. Há outros textos bíblicos que você deve se lembrar, como o de Sara, como o de Ana, que orou pelos profetas Samuel. Outros textos bíblicos de mulheres que sofreram por causa da sua esterilidade, porque a esterilidade no mundo antigo, mesmo no meio do povo de Israel, era visto como algo ruim. E as mulheres daquela época estéreis, elas sofriam julgamentos, juízos por causa da sua esterilidade. Olha lá, ela não pode ter filhos, com certeza isso é fruto de desobediência a Deus. Ela fez alguma coisa errada e a mão do Senhor está sobre ela, ela está sofrendo juízo. Deus está punindo com esterilidade. Como é que a gente lida com essa tensão? Ser bom, obediente, justo, cumpridor dos mandamentos, ser de uma linha sacerdotal, fazer tudo certo, mas apesar de tudo isso, ainda ter a pecha sobre você, de que você é alguém que está sendo punido por Deus, por conta das coisas que acontecem na sua vida. O texto não diz para a gente, mas a realidade humana faz com que a gente tenha uma liberdade para imaginar, porque eu e você é assim, que talvez na mente de Isabel, sofrendo com as angústias, as pressões por causa da sua esterilidade, sua fé em algum momento ficou abatida. Dá um pulinho lá para o final do versículo 25.
você vai ver sobre a alegria de Isabel e vendo como isso era angustiante para ela. Ela diz assim no versículo 25: isto é obra do Senhor, Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer o quê? A humilhação que eu sofro perante o povo. Tem situações na vida que são assim, irmãos. A gente sofre calado. A gente faz tudo certo, tudo bonitinho, mas parece que nada que a gente coloca a mão dá certo. Eu mando o currículo, a porta não abre. Eu faço pós-graduação, mas eu não sou escolhido para promoção. Eu tento, mas nada vai. Parece que Deus está atendendo todo mundo e não tem tempo para mim, porque as coisas não acontecem apesar do meu esforço, apesar da minha tentativa. E não é só esterilidade. Parece que no tempo as coisas vão demorando tanto que a gente perde o ânimo. Olha a continuidade do versículo 7. Não era só esterilidade. Tem uma outra condição que oprime Zacarias e Isabel. E ambos eram de idade avançada. Sabe quando você já está lidando com uma situação há muito tempo, e aí o tempo vai fazendo com que você vá desanimando da esperança que se tem sobre ela? Deixa eu te exemplificar isso. Quando minha irmã ficou doente, eu já contei isso várias vezes, e você vai me ouvir, já disse contando isso algumas vezes. Mas Joelma perdeu todos os movimentos do corpo em virtude de um câncer. Todos. Perdeu a sua fala, perdeu seus reflexos de deglutição, ela comia por uma sonda gastro, ficou acamada por 9 anos, os médicos lhe deram 3 meses e ela ficou sobre a cama usando fraldas por 9 anos. Ela só tinha sua expressão facial e sua mente preservada. Se você visita a igreja hoje pela primeira vez, você já sabe quem é a Joelma agora. Mas eu e Joelma éramos muito apegados. Éramos um casal de irmãos extremamente apegados. A gente brigava às vezes, aquela coisa de irmãos saudáveis, sabe? Né? Tem lá o Arthur e a Clara. O Arthur é a parte que cutuca a Clara. Ele vai lá, cutuca, a gente fala: Arthur, para! E ele vai lá e cutuca a Clara. Irmãos saudáveis. Mas ao mesmo tempo protege, ama. Eu e Joelma éramos assim. Quando ela ficou doente, eu precisei lidar com os meus afetos de esperança. Por quê? Porque o tempo, eu acreditava que as coisas poderiam ficar melhor. Minha esposa pastoreava o meu coração e dizia assim: como é que você está lidando com a esperança? Porque passava-se o primeiro ano e nada. Segundo ano, nada. Terceiro ano e nada. Só que o fato da Joelma não partir para a eternidade fazia com que eu alimentasse no meu coração uma esperança de que, poxa vida, se ela não partiu até agora, 3 meses os médicos deram, pode ser que Deus está querendo fazer um milagre. Aí o lado pentecostal florou, sabe, irmão? Deus está querendo operar um milagre aqui. Porque, irmãos, eu sou reformado, mas creio, viu? Deus pode. Então, eu fiquei alimentando aquela expectativa. Só que os anos foram passando, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E aí, nessa realidade do tempo, eu precisei me dobrar diante dela e dizer: Deus, talvez a pedagogia do tempo que o Senhor está usando aqui, não é para mostrar que algo milagroso como eu quero vai acontecer, mas é para mostrar que o Senhor é o dono da vida e não os médicos. Talvez tenha uma outra lição que eu preciso aprender aqui que eu não estou discernindo, Senhor. É difícil eu e você, irmãos, diante da tensão que existe entre a realidade e a fé, mantermos o nosso coração no lugar certo. Mantermos as nossas expectativas não nas coisas, mas em Deus. Mantermos a nossa expectativa não no resultado do exame, mas na confiança de que Deus é Senhor de todas as circunstâncias, quer elas sejam boas, quer elas sejam ruins,
porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é difícil. Muitas vezes, até mesmo aqueles que amam a Deus e caminham com Deus, vão enfrentar crises de fé, especialmente quando a promessa, quando as coisas que esperamos desafiam as circunstâncias visíveis para nós. Já se perguntou para alguém que teve uma doença difícil e agora precisa repetir um exame, como é difícil a expectativa de abrir o envelope? Meu irmão compartilhou isso comigo. Ele teve um câncer, ele precisou tirar um rim, e ele ficou fazendo acompanhamento por muitos anos. E quando ele precisou, depois de um tempo, fazer o exame para saber se estava tudo bem, ele ficou por dias sem conseguir abrir o envelope, porque ele tinha medo do que iria estar ali dentro. Não é que ele não confiasse em Deus, não é que ele não depositasse a sua esperança em Deus, mas é porque nós somos mortais, é porque nós somos pecadores que um dia desobedecemos a Deus, e nessa realidade existe tensão. Eu e você vamos caminhar com Deus, vamos ter fé nele, mas vamos experimentar crises reais diante das lutas e dificuldades da vida. A pergunta que fica para nós é: como nós lidamos diante da tensão entre a realidade e a fé? Eu tenho uma resposta, aliás eu não, Lucas tem para mim e para você. Diante da tensão entre a realidade e a fé, Deus nos convida a confiar nele. E como ele faz isso? Francisco, se você quiser abrir a porta, pode abrir para deixar os irmãos. Isso. Como Deus nos ajuda a confiar nele diante das tensões de realidade que experimentamos? A partir do versículo 8 até o versículo 18, a gente vai perceber isso. Você vai olhar, eu não vou ler todos esses versículos, mas você vai observar que está acontecendo uma história aqui nesses versículos. Durante o serviço sacerdotal de Zacarias no templo, o anjo Gabriel apareceu para ele. Ele foi servir sorteado no templo, e ele foi oferecer sacrifícios, queimar o incenso no lugar santíssimo, para perdão dos pecados do povo. E quando ele chegou até o lugar no Santo dos Santos para queimar o incenso, ele teve uma visão de um anjo. O anjo Gabriel se apresenta para ele para anunciar para ele o nascimento de um filho, João Batista, aquele que você conhece, que é o precursor do ministério de Jesus, aquele que dizia: raça de víboras, se arrependam dos seus pecados, porque o Messias está vindo. Esse mesmo. O pai dele é Zacarias e sua mãe é Isabel. Então, quando ele está dentro do templo, o anjo Gabriel aparece para anunciar o nascimento de João Batista, e ele diz: olha lá, dá uma olhadinha no versículo de número 12. Quando Zacarias, versículo 11, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Versículo 12, quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Não é exatamente isso que acontece comigo e com você diante das realidades? Medo. Agora, olha o versículo de número 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e você o dará o nome de João. Qual é a forma que Deus utiliza para nos fazer lidar com a tensão entre a realidade e a fé das coisas, já que elas vão acontecer? Nos convidando a confiar nele. É isso. O que eu quero propor para você é que o dilema da incredulidade é resolvido
por meio da fé entregue, dependente em Deus. É assim que a gente resolve incredulidade, dependendo exclusivamente de Deus, independente das circunstâncias. Olha o que diz o versículo de número 13. Não tenha medo, Zacarias. O que está acontecendo aqui, Jefferson? Deus está chamando Zacarias a confiar nele em situações que ultrapassam o entendimento dele. Como assim ultrapassam o entendimento dele, Jefferson? Eu, quando estava conversando com a Thaís sobre esse texto, esse fim de semana, ela falou assim, puxa vida, mas ele viu um anjo e teve medo? Eu falei, uai, mas se você visse um anjo, você não ia ter? Se aparece um anjo aqui agora, eu ia falar, meu Deus do céu. E sabe por que isso é interessante para nós? Porque deixa eu te dar uma informação histórica. O lugar santo dos santos, no templo, o lugar santíssimo, onde Zacarias estava, só o sacerdote poderia entrar. Você vai ver aqui na continuidade desse texto, que nós, ali a partir do versículo 8 até chegar a essa parte, que 2 pessoas acompanham Zacarias até a entrada. Depois disso, só o sacerdote podia entrar. Porque havia um risco para o sacerdote, ou para quem entrasse naquele lugar, de ser consumido pelo fogo, a presença de Deus que havia ali, caso ele estivesse com a sua vida desorganizada, a sua vida desajeitada. Então, quando Zacarias chega no lugar santíssimo, e ele vê um anjo aparecendo, ele falou, deu ruim para mim. Entendeu? É mais ou menos isso. O anjo veio me consumir aqui, agora eu vou morrer e pronto, acabou a minha vida. Por isso que ele teve medo. Ele estava diante de um ser celestial, no lugar santíssimo. O seu coração foi tomado por uma angústia e ele se perturba. Mas a razão de Deus enviar o seu anjo e comunicar para Zacarias, não tenha medo, Zacarias, é Deus dizendo para ele que o medo não pode ser o ponto final da sua vida diante das circunstâncias, quer diante da realidade da vida, quer quando eu e você estamos diante de Deus. O medo não pode ser o que nos influencia, mas nós somos chamados a confiar nele em situações que ultrapassam o nosso entendimento humano. Eu não entendo o que eu estou passando. Eu sou bom, justo, sirvo a Deus, mas ainda assim tenho sofrido. E agora sou avançado em idade. Agora então tem um anjo aqui no lugar santíssimo. Talvez eu perca a minha vida. Deus nos convida a confiar nele, mesmo quando a nossa capacidade humana não é capaz de compreender os seus desígnios e os seus propósitos. Não tenha medo, Zacarias. E aí vem a razão de por que ele não precisa ter medo. Dá uma olhadinha no versículo de número 13. O anjo lhe disse, não tenha medo, sua oração foi ouvida. Perceba que tem uma riqueza aqui. Zacarias sabe que sua mulher é estéril. Zacarias sabe que eles são avançados em idade. Mas Zacarias continua orando, certo? Guarde essa informação. Olha a continuidade do versículo. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. O que o anjo está dizendo aqui é que a confiança que eu e você devemos ter não é nas circunstâncias, não é nas obras que temos de justiça, não é nas coisas boas que fazemos, não é nas realidades, nas circunstâncias que dominam a nossa mente e dizem para nós se as coisas vão ser boas ou não. A confiança que nós devemos ter
é naquele que é o Senhor da história. E como Senhor da história, Ele está dizendo para João o seguinte: não é sobre suas obras, não é sobre a sua capacidade, eu sei que você é velho e sua mulher é estéril, mas é sobre o que eu quero fazer na história, João. Zacarias, você dará, junto com a sua esposa, à luz um filho. A sua oração foi ouvida. Eu vou fazer, porque eu sou o Senhor da história. Como eu e você podemos confiar em Deus, mesmo quando as situações ultrapassam o nosso entendimento humano? Como podemos depositar confiança em Deus diante das tensões entre a realidade e a fé? Olha que curioso. O medo diante da realidade, ele pode propor para nós a dúvida ou a confiança. Essas duas coisas. Olha que curioso. Lá no versículo que nós lemos, você leu que Zacarias orava, não é? Ele orava, e orava por quê? Existem os comentaristas teológicos, têm uma dúvida sobre qual era a oração aqui. Esse intérprete, seguindo a maioria dos intérpretes, entende que ele orava por seu filho. Porque a continuidade do versículo diz assim: não tenha medo, sua oração foi ouvida. E ele na continuidade diz o quê? Isabel, sua mulher, dará à luz um filho. Subentende-se então que a oração de Zacarias era para que sua mulher ficasse grávida. Agora, olha que curioso. Zacarias está orando por um filho. Ele vê um anjo. O anjo aparece para ele dando a melhor notícia da vida dele. Mas olha então o que acontece no versículo de número 18. Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Espera aí, meu amigo. Você não falou esse negócio, não. Você está a vida toda esperando por isso. Deus mandou um anjo que está diante da presença de Deus te comunicar que a sua oração, a que você orava, foi ouvida. E agora, quando ele anuncia a bênção, você pergunta: que certeza você pode ter disso? Que coração incrédulo é esse? Mas eu e você não somos iguais. Eu e você não precisamos de fé, nós precisamos de evidências. É isso que Chico Anísio queria. Ele não queria um Deus que é Senhor da história, apesar dos acontecimentos ruins. Ele queria um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Ele queria formatar um Deus segundo os seus interesses, segundo a sua ideia. Esse Deus eu não quero. Eu quero esse Deus segundo aquilo que eu tenho interesses. Eu e você somos assim. Diante da realidade da vida, nós queremos que Deus faça as coisas por nós, mas nós não queremos andar por fé, como o autor de Hebreus escreveu no capítulo 11, falando sobre a galeria dos heróis da fé. Nós não queremos andar por fé, nós queremos andar por vista. Nós queremos coisas palpáveis para segurar nas mãos, porque a realidade das coisas é muito mais segura do que confiança, Jefferson. Eu já confiei tantas vezes, depositei meu coração tantas vezes, e as coisas não aconteceram. Então Zacarias está exatamente aqui, revelando que não basta ter currículo sacerdotal. Não importa quantos anos de igreja você tem. Não importa o teu serviço na igreja. Não importa se você ora constantemente. Tua oração pode ser somente uma proforma, porque você sabe que Deus pode, então você ora, mas o seu coração é um coração incrédulo, porque orar proforma é simplesmente orar com os lábios,
Mas depositar sua confiança em Deus é acreditar que ainda que não aconteça, Deus continua sendo Deus, soberano sobre todas as coisas. Essa é a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não hajam vacas, não hajam ovelhas, eu, todavia, exultarei o nome do Senhor. Essa é a oração de um coração crédulo, que tem fé, não nas coisas, mas no Senhor da história. Mas o que a palavra de Deus nos diz, é que apesar da sua dúvida piedosa, essa experiência sacerdotal não foi capaz de fazer com que Zacarias cresce em Deus. Será que eu e você de fato cremos em Deus, irmãos? Será que eu e você de fato nos relacionamos com esse Deus? Ou a gente experimenta Deus? A gente vem para a igreja para provar e ver que o Senhor é bom? Ou a gente vem para a igreja como um clube dominical, que a gente participa dele? A gente até levanta a mão, chora, mas na hora de aplicar entre o dilema da tensão, da fé e da realidade, a gente aplicar o evangelho de Jesus Cristo na nossa vida e depositar no nosso coração a verdadeira confiança em Deus, a gente mostra um coração duvidoso, porque uma coisa é ter conhecimento técnico sobre Deus, meu irmão, outra coisa é crer e experimentar o poder que há na palavra de Deus, independente das circunstâncias da vida. O anúncio do nascimento de João mostra que a promessa de Deus não depende das limitações humanas, não depende de currículos, não depende de ninguém, não depende nem mesmo da nossa oração pro forma. Se Deus quiser fazer coisas, milagres na nossa vida, Ele fará independente de você. E não é porque você ora, não é porque você pede. Sim, nós devemos orar e devemos pedir, mas com um coração que está no lugar certo. E o coração que está no lugar certo é o coração que diz: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. É esse um coração que vence o dilema da incredulidade e alcança a fé para crer no Senhor independente das circunstâncias. Qual é a resposta de Deus para o dilema da fé, Jefferson? Os versículos 19 a 25 vão nos dizer. A resposta de Deus para a pergunta duvidosa de Zacarias: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. Tem uma curiosidade aqui, eu não sei se você reparou, mas só um parênteses. Ele não diz que sua mulher era estéril. Ele fala: minha mulher é velha e eu sou velho. Zacarias era um sacerdote que sabia que Deus podia curar a esterilidade, mas sua incredulidade fazia-o ser incapaz de crer que Deus poderia superar o dilema da idade. A incredulidade de Zacarias era de tal forma que ele não duvida que a madre pode ser restaurada, mas a essa altura do campeonato, com essa idade, agora não dá mais. Se o senhor tivesse que fazer isso, tinha que ser antes. Veja que ele não cita a esterilidade de sua esposa aqui, mas ele revela a sua incredulidade naquele que é o Senhor do tempo, e que o tempo está nas suas mãos. Como Deus vai lidar com isso? Olha o versículo de número 19. Primeira coisa, como Deus lida com a minha e com a sua incredulidade? Ele nos faz reconhecer diante de quem nós estamos.
E quando a gente reconhece diante de quem nós estamos, a gente precisa se curvar diante dele. Olha o versículo 19. O anjo então responde para a dúvida de Zacarias: meu amigo, eu sou Gabriel. É quase que assim, cara, sabe? Você perdeu o juízo, meu irmão. Você é um sacerdote, você é um filho de Deus, você está na igreja há tanto tempo e você ainda não entendeu. Deixa eu te explicar então. Eu sou Gabriel e ele vai dizer o seu nome para dizer de onde ele vem. Olha de onde ele vem. O que sempre está na presença de Deus. É Deus que está falando com você, Zacarias, por meio de mim. Ele me mandou, olha a continuidade do versículo. Eu fui enviado para transmitir a você boas novas. Basicamente o que Gabriel está dizendo para João é: você precisa reconhecer diante de quem você está e a quem você serve. Você está diante de Gabriel, um enviado do Deus Altíssimo para falar com você. Meu irmão, você tem noção de que quando você passa por essa porta, você está diante e na presença de Deus. O seu culto não é para essa igreja, o seu culto não é para mim, não é para sua esposa que você levanta a mão, não é para os seus filhos que você demonstra sua adoração, mas ela reflete a adoração a um Deus que é soberano sobre a história, Senhor de toda a criação. A primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente é quem o Senhor Deus é, e por isso cale-se diante dele. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Você vive a vida ordinária que você vive diante e na realidade de um Deus que é criador de todas as coisas e tem o controle de todas elas nas suas mãos. Então cale-se, silencie-se, reconheça diante de quem você está. A primeira coisa que eu e você precisamos, diante do desemprego, diante do resultado do exame, diante das coisas difíceis da vida, dos dilemas, das tensões entre a fé e a realidade, não é brigar com Deus e dizer: esse Deus eu não quero, se as coisas não acontecerem como eu espero. O que você precisa é se curvar diante do senhorio desse Deus, é se submeter diante dele e dizer: ainda que os meus olhos não consigam ver, ainda que a minha capacidade humana não consiga entender, eu sei diante de quem eu estou diante de Deus. Primeira coisa. E a segunda coisa, Jefferson, quando a gente enfrenta dúvidas na nossa fé, Deus pode, meu irmão, usar meios para fortalecer a nossa fé, mesmo que esses meios pareçam disciplinadores para nós. Como assim, Jefferson? C.S. Lewis vai dizer que a dor e o sofrimento são o megafone de Deus. É por meio da dor e do sofrimento que Deus às vezes se faz ser ouvido por nós. Porque quando tudo está bem, né? A gente não quer ouvir Deus, a gente quer ouvir os ídolos do nosso coração. Então Deus usa, às vezes na pedagogia dele, dor e sofrimento, para nos educar e nos fazer mais parecidos com seu Filho Jesus. Eu vou te escandalizar. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Deus não te fez para ser feliz. A felicidade é uma consequência de ter satisfação e contentamento em Deus, independente das circunstâncias da vida. Mas e a minha felicidade, Jefferson?
Eu casei para ser feliz. Você casou para fazer seu cônjuge mais parecido com Jesus. Você tem filhos não para transformá-los em ídolos do seu coração, para você o adorá-los. Você tem filhos para que eles sejam mais parecidos com Jesus. Mas quando o nosso coração se perde, Deus pode usar meios para fortalecer a nossa fé, nos disciplinando, a fim de que a imagem de Jesus seja formada em nós. Olha a continuidade do versículo 20. Agora então que você sabe diante de quem você está, Zacarias, agora você vai ficar mudo. Zacarias não engoliu a saliva pelo lugar errado quando viu o anjo, não, e ficou mudo. Ele não ficou mudo porque ele tomou um sustão e perdeu a voz. Não. Foi o anjo que disse para ele de forma disciplinadora: porque você duvidou de Deus, agora você ficará mudo, Zacarias. A mudez de Zacarias não é uma punição, não entenda-se. A mudez de Zacarias é um sinal pedagógico. Deus age para fortalecer a fé de Zacarias, permitindo que ele testemunhe o cumprimento da promessa. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, ele vai dizer que às vezes Deus precisa nos interromper. Deus precisou interromper Zacarias para que ele pudesse crer. E talvez o que você está passando na sua vida seja Deus te interrompendo para que você possa crer também. Para que você possa crer não nas coisas criadas, mas no Deus que criou todas as coisas. Para que a sua fé seja fortalecida não nas coisas visíveis, mas naquilo que é invisível. Talvez o que está acontecendo seja a disciplina de Deus por amor a você, para que você aprenda a confiar nele. Terceiro, como a resposta de Deus vem para nós diante dos dilemas de tensão entre realidade e fé. Ao cumprir sua promessa, Deus, apesar da incredulidade de Zacarias, apesar da nossa incredulidade, Deus mostra qual é o objetivo das lutas e das tensões que nós passamos na vida. Qual é o objetivo? Dá um salto comigo, vai lá no versículo 64. No versículo 64, o problema de Zacarias é resolvido. Olha o que está escrito. Olha antes o 57, só para você entender o contexto. Ao completar o tempo, Isabel deu à luz a um filho. João nasceu. Agora olha o 64. Tinham dúvidas sobre qual ia ser o nome do menino. Então, perguntaram para Zacarias. Ele pegou uma tabuinha. Olha o 63. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, ele escreveu: o nome dele é João. Ele não podia falar, lembra-se? Estava mudo. Desde aquele momento até agora, 9 meses depois, imediatamente, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar. Meu irmão, sabe qual é o objetivo de Deus diante das lutas e das tensões entre a realidade e a fé que passamos? É um caráter pedagógico. E o primeiro caráter pedagógico é que você entenda que todas as lutas que passamos, toda a tensão que temos, toda a provação que Deus usa para revelar Cristo em nós de maneira pedagógica,
se resolverá por meio da obediência a Ele e dependência dEle. Sabe quando nossa incredulidade será resolvida? Quando nós decidimos obedecê-lo independente das circunstâncias. Olha o que João faz. João pega uma tabuinha e escreve o nome do menino que o anjo tinha dito. O que João está dizendo é: eu te obedeço, Senhor. Tu és fiel, apesar da minha incapacidade de te compreender. Ele não questionou a sua mudez. Ele não disse: eu ainda estou mudo. Ele simplesmente obedece. Quer resolver o seu coração incrédulo? Sua oração pro forma não é vindo para a igreja, não é servindo, é também se rendendo dependentemente de Deus e obedecendo a Ele. Sabe qual é a segunda razão, o objetivo? Olha a continuidade do versículo 64. Louvando a Deus, a sua boca abre e ele louva a Deus, ele não reclama. Fiquei mudo por 9 meses, ele engrandece a Deus. Sabe qual é a razão, o objetivo? Glorificar o seu nome. Sabe pelo que você está passando, irmão? A fim de que o nome de Deus seja glorificado através de você. Das lutas, das dificuldades, da tensão, até mesmo da dor pedagógica que você está passando por Deus. Cristo será glorificado através da sua vida. As pessoas, olha a continuidade do versículo. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e toda a região montanhosa da Judéia só falava sobre essas coisas. As pessoas verão Deus por meio de você, porque agora não existe mais um coração incrédulo, mas um coração crédulo, que confia em Deus independente das circunstâncias. A verdade, meu irmão, é que eu e você só resolveremos o problema da nossa incredulidade quando entendermos que devemos depender de Deus para o louvor da sua glória. Se você deseja isso essa manhã, eu quero te convidar a orar, curvar a sua cabeça e dizer ao Senhor Jesus: Senhor, dá-me um coração crédulo. Te entregamos nossa vida, Senhor. Te entregamos porque não somos bons. E no meio do caos da nossa existência, nós vamos duvidar. Muitas coisas vão clamar pela nossa fidelidade. E quando as coisas não acontecerem, nós simplesmente vamos perder a fé. Nos ajuda na nossa incredulidade. E a forma como queremos lidar com isso não é indignados, revoltados contigo. A forma que queremos lidar com isso é reconhecendo diante de quem nós estamos. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Por isso, Deus, faz o teu querer nas nossas vidas, ainda que isso custe caro para nós. Usa os meios que tu quer usar de forma pedagógica para formar Cristo em nós. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus.